Aí vem o segundo conceito, né? Que é dos mesotribulacionistas. Então, durante a tribulação, mesotribulacionismo. Vamos lá. Em Apocalipse, capítulo 7, versículo 13 e 14, diz: E um dos anciãos falou, dizendo-me: Estes que estão vestidos de veste branca, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então aqui João, né? João está junto de Deus, né? Dos anjos e tal. E Deus pergunta para ele, né? Ou Deus não, um dos anciãos, né? Um dos anciãos que estava lá com Deus. Perguntou para João: E estes, quem são e de onde eles vêm? Para ver se João sabia, né? Aí João disse: O Senhor é que sabe, né? Aí ele disse para João: Eles vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Então quer dizer, dá a entender que durante a tribulação essas pessoas foram mortas, né? E foram para o céu, tá certo? Então elas lavaram as suas vestes, suas roupas com o sangue do Cordeiro, né? As vestes espirituais, e receberam a salvação. Aí tem que eu encontrei só esse versículo que fala que poderia ser durante a tribulação, mas pode-se entender também que ele estava falando que a tribulação tinha acabado e essas pessoas vieram da grande tribulação. Não dá para concluir exatamente, né, o que se fala. Então, tem os pós-tribulacionistas também, né? Que é depois da tribulação, o pós-tribulacionismo. Aí vamos lá. O pós-tribulacionismo diz o seguinte: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. A reunião, né? Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse por perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, essa apostasia tem que acontecer, né? Para acontecer a grande tribulação, ou seja, para a volta de Jesus, né? Então ele fala que ninguém vos engane, porque Jesus só vai voltar quando acontecer esse fato da grande apostasia do homem do pecado, né, que é o anticristo, se assentar no trono de Deus
como se fosse Deus e querer ser adorado pela humanidade, né? Então ele vai criar um sistema onde todas as pessoas, né, vão ter que adorar esse sistema, porque quem não tiver inserido no sistema não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder fazer nada. Mas quem tiver no sistema vai se sentir bem, entendeu? Então, durante 3 anos e meio, vai existir uma falsa paz e depois vai vir a perseguição, né? Mas então o que ele está dizendo é o seguinte: tem que haver essa apostasia. Para haver essa apostasia, para esse homem, né, sentar no trono como se fosse Deus, tem que existir o trono. E para existir o trono, tem que existir o templo de Deus, que é o templo de Salomão. Então, tem que reconstruir o terceiro templo para que exista o trono, para que ele possa se assentar. E já está sendo tudo preparado para isso, entendeu? Então já está tudo sendo preparado, os sacrificiais lá, a decoração do templo, né? Está tudo pronto. O menorá, né? Que é candelabro gigante de ouro e tal, tudo está sendo preparado, bezerra vermelha para ser sacrificada. Então já está tudo pronto, só falta agora construir o templo, né? Para construir o templo talvez tenha que ser através dessa guerra que está acontecendo, porque se cair um míssil lá por acaso, né, ou por vontade própria, cair um míssil lá no Domo da Rocha, que é onde era o templo de Jerusalém, aí o Domo da Rocha for destruído, então pode ser que os judeus entrem num acordo e construam lá o templo novamente, né? Tudo está sendo, vamos dizer assim, premeditado, né? Existe toda uma agenda para que as coisas aconteçam desta forma, entendeu? Mas então, vamos lá. Vamos falar sobre outros versículos, né? Que também são relevantes. João, capítulo 14, versículo 2 e 3 diz: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver sejais vós também. Eu acho muito interessante, sabe, eu não sei se eu estou errado ou se é uma confusão, porque eu vejo pastores do mundo inteiro falando ao contrário do que está escrito nesse versículo. Aqui diz explicitamente, você pode olhar na sua Bíblia, diz explicitamente, na casa de meu pai há muitas moradas. Há no sentido de existir, de haver. Então, na casa do meu pai existem muitas moradas. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então, quer dizer, há morada para todo mundo que for salvo. Não precisa se preocupar que não vai faltar lugar para ninguém, tá? Aí ele diz, na sequência, coloca um ponto e vírgula, né? Porque já está mais ou menos definido. Aí fala assim: se não fosse assim, se na casa do meu pai não tivesse muitas moradas, eu te diria, vou preparar lugar. Não sei porquê, mas as pessoas do mundo inteiro confundem esse versículo e falam assim: Jesus foi preparar lugar. E quando ele estiver com os lugares preparados lá, ele vai voltar para buscar a igreja. Ele não falou nada disso, ele não falou que ia preparar lugar. Ele disse, na casa de meu pai existem muitas moradas. Então já está tudo pronto, tudo preparado para receber vocês. Sabe? Se não fosse assim, se lá não tivesse os lugares preparados, eu teria dito de outra forma, não teria dito o que eu disse. Eu teria dito que eu vou preparar lugar. Sabe? Então, eu não entendo se essa confusão é proposital ou se é uma falta de interpretação do texto, né?
Porque na verdade Jesus diz que já está tudo preparado, que ninguém precisa se preocupar com nada, né? Você tem que preocupar só com a sua salvação, mas não tem que preocupar para onde você vai e o que você vai fazer, tá? Então em Filipenses 3, versículo 20 e 21, diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas.